Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai estar fazendo a correção, certo, das nossas duas últimas atividades com relação a equações, certo, e ao conjunto universo ou conjunto solução, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar na página 141, tá bom? Onde eu passei as questões 4, 5 e 6, certo? Então pessoal, a gente tem que primeiro lembrar, certo, que uma equação ela tem que ter uma incógnita, certo? E ela tem que ter uma igualdade, tá bom? Então vamos lá. Na quarta questão, ele pede pra gente escrever as sentenças, certo? Usando uma linguagem simbólica matemática. E a gente vai apenas reproduzir através de símbolos, certo? O que ele descreve aqui na questão. Então vamos lá. Na quarta questão, letra A, tá? Eu tenho o seguinte: o dobro de um número x é igual a 20. Então vejam, ele está me dizendo que o número é x, certo? E que o dobro dele, o que é o dobro dele? É 2 vezes ele. Então, 2 vezes esse número x, ele é igual a 20. Pronto, a gente representou através dos símbolos, certo? A sentença que está aqui descrita na questão, tá bom? Na letra B, ele diz que um número z aumentado de 82, então, ó, letra B, eu vou ter o quê? Ele diz que um número z, então eu tenho um número z, tá? Aumentado de 82. O que é eu tenho uma coisa e eu aumento mais 82. Então eu tenho uma soma. Aumentado, né, quer dizer que é adicionado 82. Então, adicionado de 82 é igual a 150. Então, ó, eu tenho que z mais 82 vai ser igual a 150, certo? Na letra C, se subtrairmos um número x de 100, então, ó, se eu vou subtrair x de 100, então eu vou ter 100 menos x, certo? Então, 100 menos x, ele diz que nós vamos obter 36. Então, quer dizer que 100 menos x é igual a 36. Na letra D, ele diz a metade de um número x é igual a 25. Então, a metade de um número é o quê? É dividido por 2. Porque eu só consigo ter a metade de alguma coisa se eu dividir por 2, não é isso? Então, ó, a metade de um número x é igual a 25. Então, ó, a letra D, eu vou ter que x dividido por 2, tá? É igual a 25. E está respondida a nossa quarta questão. Na quinta questão, ele diz o seguinte: escreva a equação correspondente a cada sentença. Então veja que a gente vai continuar trabalhando da mesma forma. Vou colocar aqui, ó, quinta questão, letra A. Então vamos lá. Ele diz: ao triplo de um número t, adicionamos 40 e obtemos 61. Então, ó, ao triplo de um número 3, então o triplo de um número t é 3 vezes t, certo? Então, triplo, certo? De um número t adicionado de 40, então, mais 40, certo? Ele obteve 61. Então, quer dizer que isso aqui é igual a 61. E está feito aqui, ó, a nossa equação. Na letra B. Na letra B nós teremos, subtraindo 20, certo? Do dobro de um número y, então eu vou subtrair 20 do dobro de y. Então eu vou ter 2y menos 20. Ó, subtrair 20 do dobro de y, tá? É isso que ele está falando. Obtemos 160. Então isso aqui vai ser igual a 160. Na letra C, ele diz que a metade de um número x, certo? Aumentada
do próprio número x é igual a 96. Então, ó, a metade de um número x a gente acaba de fazer, ó, é x dividido por 2, certo? Ou a gente pode colocar assim, ó, em forma de fração, que dá no mesmo, x dividido por 2. Adicionado desse mesmo x, então eu vou ter mais x, tá? E ele diz que é igual a 96, então isso aqui é igual a 96. Na letra D, nós teremos o quíntuplo de um número x. O quíntuplo de um número x é 5 vezes esse número x, certo? Então, o quíntuplo de um número x é igual ao triplo de um número x aumentado de 62. Então, veja, ele diz que o quíntuplo de x, então 5 vezes x, certo? É igual ao triplo de x, então o triplo é 3 vezes x aumentado de 62. Então, mais 62, certo? E tá aqui, feito aqui a nossa resposta, tá certo? Na sexta questão, a gente tem o seguinte, que daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Então, usando a letra x, escreva uma equação que permita calcular a idade de Karina que ela tem hoje. Então, vejam que eu tenho o seguinte. Ele diz que daqui a 5 anos, Karina terá 37. Só que eu não sei quantos anos ela tem. Então, eu vou chamar a idade dela, ó, a idade original dela, de x. Então, ó, x com mais. Então, ó, a idade dela mais 5 anos, ela vai ter 37. Certo? Então, ó, ele diz que daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Ele pede para representar por meio da letra x, certo? A idade de Karina e criar uma equação, certo? Que responda à idade dela. Então, veja que eu pego o x como o valor da idade dela, que eu não sei quem é, adicionado desses 5 anos, que eu sei que a idade dela mais 5 anos vai ser 37, certo? E está feito aqui a equação que ele pede para a gente fazer, certo? Agora, continuando aqui, pessoal, a gente vai lá para a página 144, onde a gente começou a trabalhar o conjunto universo, certo? Os conjuntos soluções, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês param o vídeo aí para poder copiar. Então, na página Na página 144, a gente passou a questão 1 e a questão 2, certo? E ele diz o seguinte, escreva a raiz ou a solução das seguintes equações. Então, a gente vai ter aqui, ó, eu vou ter A igual a x menos 7, que é igual a 0. Eu vou ter x mais 9, que é igual a 0. Letra C, x menos 3 sobre 8 igual a 0. Tá? X mais 1 igual a 0. Então, x mais 1 igual a 0. A letra D. E na letra E, eu vou ter x menos 10 igual a 0. Igual a 3, perdão. Então, bora lá responder. É a primeira questão da página 144. Então, o que é que ele quer saber aqui, pessoal? Ele quer saber, certo? Aí ele diz mais. Aqui, na letra A, ele quer um número natural. Aqui ele quer um número inteiro. Aqui ele quer um número racional. Número natural, número racional. Então, vejam. Como aqui ele quer um número natural, certo? Para mim saber aqui o valor desse conjunto universo, esse conjunto universo, pessoal, é aquele conjunto que resolve a nossa equação, certo? Então, se ele me diz que x menos 7 é igual a 0,
eu tenho que encontrar um valor para x, certo? Que quando eu somar o valor de x menos 7, ele dê igual a 0. Então, o que é que eu faço? Pelo inverso aditivo, eu vou passar esse menos 7 aqui para o outro lado. Tá? Então, eu vou ter x, ele está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, ó, o valor que x pode assumir para que essa igualdade aqui seja verdadeira é x igual a 7. Porque quando eu faço 7 menos 7, eu vou ter 0, certo? E vejam que o 7 aqui é um número natural, tá? Já na letra B, a gente faz o mesmo processo. Então, ó, pelo inverso aditivo, eu vou passar o 9 para o outro lado. Tá positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, ó, o valor de x para que essa equação seja igual a 0 é de menos 9. Por que menos 9? Mais 9 vai dar 0. E note que aqui nós temos, certo? Um número, certo? Do conjunto Z, que é dos números inteiros. Na letra C, mesmo processo. Vou fazer aqui, ó. X, pelo inverso aditivo, eu passo esse 3 oitavos para o outro lado. Ele está negativo, ele vai positivo. Então, ó, encontramos o valor de x aqui e nós podemos notar, certo, que ele realmente está no conjunto dos números racionais. Não é isso? Por quê? Porque eu tenho uma fração, tá bom? Na letra D, mesmo processo, x igual a menos 1, certo? E na letra E, eu vou ter x, o menos aqui, ó, vai para o outro lado, certo? Positivo, tá bom? E nós vamos ter x igual a 3. Ele pede para que esse conjunto aqui também seja um número racional. Mas a gente viu que tanto os números positivos inteiros, os números positivos inteiros, os números negativos inteiros, os números fracionários, os números decimais, eles fazem parte dos números racionais. Então, 13, apesar de ele não estar na forma de fração ou de decimal, ele também é um número racional, certo? Então, está respondida aqui a nossa primeira questão da página 144. Já a segunda questão da página 144, ele pede o seguinte: ele verifique se o número 5, aí ele fala, se o número 5 é raiz da equação, né? Aí ele me dá a equação aqui, ó, letra A, 4x menos 7 igual a x mais 8. Ele pede para eu verificar se x, se 5 aqui, ele é raiz dessa equação. O que é quando é que um número é raiz da equação? É quando, ó, por exemplo, o 7 aqui, ele é raiz dessa equação. Por quê? Porque quando eu coloco o x igual a 7, ele vai zerar aqui essa equação, certo? Então, a gente diz que ele é raiz dessa equação. Então, ele pede para verificar se o 5, ele é raiz. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir o x por 5. Então, ó, aqui não é 4 vezes x, então eu vou ter, ó, 4 vezes 5 menos 7 igual a 5 mais 8. Dessa forma eu tenho, ó, 20, né? 4 vezes 5, 20, menos 7 vai ser igual a 13. E 20 menos 7, eu vou ter 13 igual a 13. Então, note que o 5 aqui, ele vai ser raiz dessa equação. Por quê? Porque quando eu coloco o x igual a 5, certo? Eu tenho a igualdade entre os lados aqui da minha equação, certo? Da mesma forma que eu substituo o x aqui por 7, e eu vou ter 7 menos 7 igual a 0. Então, aqui vai ficar 0 igual a 0. Então, o 7 aqui, ele é raiz dessa equação. Da mesma forma que 5 também é raiz dessa equação. Continuando, a letra B ele pede para verificar se 10 é raiz da equação 7x mais 30 igual a 10x. Tá?
Então, mais uma vez, se ele pede para verificar se o 10 é raiz, então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir x por 10. Então eu vou ter, ó, 7 vezes 10 mais 30 igual a 10 vezes 10. Então, ó, aqui eu vou ter 70 mais 30, que vai ser igual a 100. 10 vezes 10, 100. 70 mais 30, 100. E 100 vai ser igual a 100. Então, o 10 aqui, ó, ele é raiz, certo? Então, sim e sim. Outra coisa, pessoal. Vocês precisam fazer os cálculos dessa forma para me mostrar aqui que quem é a raiz, certo? Dessa equação. Você vai ter que fazer esses cálculos para me dizer que o 5 ele é raiz dessa equação, para me provar que o 10 é raiz dessa equação. Não é só chegar na atividade e colocar sim, sim, sim o quê? Tem que provar que é, não é só dizer, ah, não é, tem que fazer os cálculos, certo? Por isso que eu cobro os cálculos de vocês. Porque colocar sim, colocar não, e aí? Como é que eu vou saber se você entendeu o que a questão está pedindo? Por que que ele é raiz, certo? Então tem que fazer os cálculos, certo? Sem os cálculos, eu não aceito a atividade. Então, ó, vamos fazer uma aqui que não seja, que é a letra C. Então ele pede para verificar se menos 6 é raiz dessa equação aqui, ó. 3x menos 1 igual 3x menos 1 igual a 11 mais 2x. Então ele pede para verificar se menos 6 é raiz. Então eu vou substituir aqui, ó, o x por menos 6. Menos 1, então 11 mais 2 vezes menos 6. Então, ó, 3 vezes 6 é 18. Coloco o sinalzinho de negativo. Menos 1, 11. 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. E aqui nós vamos ter menos 18 com menos 1. Eu vou ter menos 19. Enquanto aqui eu tenho 11 menos 12 e eu vou ter menos 1. Então note, pessoal, que essa igualdade aqui, ó, ela não existe. Ela é diferente. Então o menos 6, tá? O menos 6, ele não é raiz dessa equação. Beleza? Então é dessa forma que vocês têm que fazer as atividades, certo? Lembrando de fazer os cálculos. Lembrando que quando a questão perguntar se ele é raiz, se ele não é, não basta colocar só o sim, não basta colocar só o não. Tem que provar por que é, tá? Tem que fazer o cálculozinho, tá bom? Então não deixem de fazer os cálculos. Corrijam a atividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.